continuar a falar sobre esse assunto, Carlos Frias, doutor que é infectologista, também presidente do Sindicato dos Médicos aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Olá, boa noite para o senhor. É um prazer estar com vocês sempre. Doutor, então a gente tem avançado de fato, na prática, como é que a gente está tendo em relação eu digo assim, vemos muitos preconceitos ainda, o preconceito existe, mas a gente percebe muitas pessoas desleixadas demais, não é isso? É verdade, o avanço justamente da medicina em alguns pontos nessa área fez com que as pessoas ficassem com a falsa impressão que há cura para a AIDS e que não há necessidade de precaução. E existe essa necessidade formal. Então, principalmente em grupos populacionais como adolescentes e idosos também, então há uma necessidade muito maior de se enfatizar, principalmente nesse momento, né, que é o Dezembro Vermelho, alusiva à data, né, do Dia Mundial de Prevenção e Combate à AIDS, que foi dia 1º de dezembro, no sentido de enfatizar a importância da participação popular nessa luta contra essa terrível doença. Em relação aos avanços, o senhor falou que existe avanço, a medicina ela tem garantido, inclusive, o teste negativo, não é isso? O positivo falso negativo, não é isso? O que existe... Aqui no Maranhão também temos avançado nesse ponto? Nós temos avançado, então, tipo assim, não se trata de uma negativação, se trata de diminuição da carga viral. Então, consequentemente, a diminuição, nós trabalhamos com duas coisas, basicamente. A carga viral e a possibilidade de você cair negativar, né? E um controle maior da reação imunológica. Como é que estão os linfócitos, por exemplo, linfócitos T? Então, basicamente, são esses dois parâmetros que nós já há alguns anos trabalhamos. Então, isso quer dizer o seguinte, se você conseguir manter uma série linfocitária, leucocitária, num bom estado e a carga viral baixa, então você consegue manter um bom padrão de saúde nessas pessoas. Então você consegue diminuir as infecções oportunistas, que é justamente o que leva ao óbito. Doutor, agora faixa etária. A gente tinha uma impressão de que eram só os jovens que eram atingidos, que eram infectados. Como é que a gente tem tido hoje? Bom, primeiro vamos colocar que essa doença, essa pandemia, que continua sendo pandêmica, ela acontece há 45 anos praticamente. Né? No fim da década de 70, começaram os primeiros casos. E no Brasil, por exemplo, o primeiro paciente de AIDS que eu tive foi em 1983. Eu já tenho uma certa história, né? Eu brinco sempre que eu participei, a minha história de trabalho com infectologia se confunde principalmente com a questão da AIDS. Então eu acompanhei a questão da AIDS desde os primeiros casos. Eu era oficial médico do Exército, no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e imagina naquela época uma doença que tinha o estigma de ser uma doença restrita a grupo de homossexuais masculinos. Então, chegamos a essa conclusão, ao longo do tempo, que isso não é verdade. Havia realmente um número maior de homossexuais masculinos, até pelo vamos dizer assim, modo de vida, basicamente, que existia naquela época. Então, em poucos anos, nós conseguimos descobrir o agente etiológico, HIV-1, HIV-2, nós conseguimos a sorologia, nós conseguimos a medicação apropriada, começando com o velho AZT, que depois nós passamos para a poliquimioterapia antiviral. Então, muita coisa aconteceu. E lutamos pela vacina, na perspectiva de uma vacina. Então, homens... Não. Então, hoje, toda pessoa, antigamente se dizia, grupo de risco, homossexuais, masculinos, jovens. Hoje, não. Todos nós somos grupo de risco. Não, a dona de casa, o todos jovem... Todos nós. Então, é importante, entendendo também que a transmissão ainda é predominantemente sexual. Então, a transmissão sexual ainda é majoritária. Depois disso, nós temos ainda transfusão de sangue. Felizmente, né, os bancos de sangue no Brasil melhoraram bastante o controle, a sorologia feita, mas nós queremos lembrar que existe a janela imunológica, que é aquelas pessoas que podem, durante algum tempo, não manifestar a doença. E aí existe a possibilidade da doença por transfusão de sangue, né? Aqui no Maranhão, doutor, nossos hospitais, nossas unidades, elas estão preparadas? Elas têm parado? Como é que tem? Ou Sim. Então se acomodaram? Sim, para você ter uma ideia, nós que trabalhamos, por exemplo, na parte de infectologia, eu quero parabenizar a doutora Conceição Pedroso, que hoje eu posso dizer que ela está muito mais avançada do que eu, porque ela continua no front, né? Que a gente eu estou mais na área de saúde pública, saúde ocupacional, né, mas eu continuo estudioso do problema, né, para acompanhar o que está acontecendo, mas a Conceição Pedroso, a Remédios, Castelo Branco, Carvalho Branco, desculpe,
e outros colegas, Jackson Maurício, eu queria enfatizar esses colegas, que são colegas verdadeiros heróis também. Nós somos poucos infectologistas aqui no Maranhão, né? Então eu queria parabenizar nesse período, né, o trabalho desses colegas, valorosos colegas. O senhor falou das unidades. Sim, as unidades, voltando respondendo a tua pergunta, as unidades, principalmente os bancos de sangue no Maranhão, hoje em dia o nosso Hemomar faz um trabalho fantástico. Então dá uma tranquilidade em termos da transfusão de sangue, nosso sangue é bastante testado, né? E como eu estou dizendo para vocês, independente da janela imunológica, nós temos hoje um controle muito grande sobre isso. Felizmente. Mas isso, nós temos que entender que o controle, o simples controle, o uso da camisinha continua sendo prioritário, fundamental. O velho uso da camisinha tem uma grande arma. Nós não temos vacina. Nós não temos ainda uma vacina. Há testes, há vacinas em teste agora. Existem, possibilidades de uma nova vacina nas próximas décadas, talvez. Mas ainda não é uma coisa comum. Então, a população tem que entender que a doença não tem cura ainda e que a doença se reveste, apesar de que há um tratamento que prolonga a vida das pessoas. Já foi bem pior, pessoas tomavam 30 comprimidos por dia, era terrível. E as infecções oportunistas se acumulavam. Então, eu peguei uma época que as pessoas morriam aos montes nas enfermarias, porque nós não tínhamos um tratamento para AIDS. Então, hoje nós conseguimos prolongar a vida das pessoas. Tem exemplos assim interessantes do Magic Johnson, grande jogador de basquete, que vive até hoje. E a contaminação dele remonta ao início da AIDS, né? Claro que é uma questão imunológica própria, é uma questão de um controle de tratamento fantástico, né? Oneroso, que ele pode pagar, né? Nem todo cidadão comum pode pagar esse tratamento do Magic Johnson. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós temos que ter duas coisas bem claras. Primeiro, a doença não tem cura ainda, a doença é séria, contamina e invalida várias pessoas no mundo inteiro, tá certo? Um número imenso de pessoas contaminadas. A cada dia nós encontramos vários casos de contaminação. Não pensem que a contaminação diminuiu, porque não diminuiu, tá? O que existe vamos dizer assim, como você falou, as pessoas relaxam os cuidados, né? Esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, com outro tipo de discurso, né, existe a tranquilidade das pessoas que estão contaminadas, infelizmente, saberem que tem, hoje em dia, um tratamento. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Dezembro Vermelho ainda existe, está por aí, mas não é só um Dezembro Vermelho, o ano inteiro, não é isso, doutor? Exatamente. Eu queria lembrar, enfatizar, que nós temos casa de apoio, acolher, a casa da irmã Monique, para acolhimento dos adultos e das criancinhas que estão com AIDS. Eu acho que o papel da mídia é importante em termos de incentivar as doações para essas casas de apoio. Com certeza, doutor. Bem lembrado. Okay. Muito obrigada. Até a próxima. Também.